E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bora para mais um vídeo? Pessoal, é o seguinte, agora nós vamos fazer o teste de consumo de amperagem da bobina desse carro aqui, o Citroën, trabalha com a bobina do tipo régua. Está aqui a bobina do tipo régua. Vamos entender primeiro como que funciona essa bobina. Ela tem 3 fios que entram nela aqui. Um fio é tensão da bateria. Os outros 2 fios é o que vai pulsar um lado da bobina e depois pulsar o outro lado da bobina. Não é uma bobina sequencial, tá? Não pensem que é uma bobina sequencial, porque não é. Então ela trabalha tipo assim, ó. Eu não sei aonde exatamente está localizada, mas vamos entender assim. Este lado da bobina aqui, ó, ela vai estar na direção deste pino e dentro dela vai correr tipo como se fosse um cabo de vela e entrar nesse cilindro aqui. Então vai disparar vai retornar para dentro do 4 e fazer o ciclo de ignição aqui, tá? Pula do eletrodo para o aterramento e do outro do aterramento para o eletrodo e faz o círculo de ignição. E o cilindro 2 e 3 a mesma coisa, uma bobina que faz pulsar aqui um cilindro que vai sair do eletrodo para o aterramento e do aterramento para o eletrodo. Então, o cilindro 2 e 3 é uma bobina só. O cilindro 1 e 4 é uma bobina só, por mais que essa bobina seja grande, tá? Por sorte, está com um defeito aqui, tá? E nós vamos descobrir junto o defeito aqui na bobina. Eu já verifiquei, já vi o defeito e tudo mais. A garra perimétrica nós colocamos na alimentação da bobina e pegamos o sinal do primário do cilindro 1 e 4. Não esqueça de usar atenuador, porque nós estamos fazendo o teste primário. E no canal 2 aqui está a nossa garra perimétrica, tá? Agora nós vamos para a tela do computador e na tela do computador vamos abrir o New Tecnoscope. Abrir o New Tecnoscope, vamos habilitar os 2 canais. No canal A nós vamos colocar, ele está no primário, então a primeira coisa é informar que eu estou usando um atenuador X10 para o osciloscópio. E vou deixar aqui com 5 volts mesmo. É bem provável que eu pegue um sinal enorme na tela, né? Mas não tem problema. Aqui eu vou informar que eu estou usando a garra CC65 com a função de 10 mA. E vou colocar com 1 ampere. Também vai dar um sinal enorme aí, tá? Não tem problema. Vou habilitar o meu trigger e vou escolher o tempo de 1 milissegundos. 1 milissegundo, tá? Vou colocar aqui o trigger um pouquinho perto ou para cima ou para baixo, não tem problema que eu vou conseguir pegar o disparo da ignição aí, tá? Vou funcionar o veículo e nós vamos ver o que nós vamos conseguir. Bom, deu para ver aí, né? Tá querendo aparecer a imagem na tela. Desculpa aí, deu uma apagada monstra aqui. Vamos subir mais o trigger. Ficou enorme a imagem na tela. Então eu preciso diminuir essa imagem. Puxa vida, justo agora vai começar um mau contato aqui. Pessoal, não estou pegando muito bacana aqui o primário. Vou tentar estabilizar ele aqui. Cadê a L8? Pronto, consegui estabilizar a imagem na tela. Reparem que eu não consegui pegar bacana. Agora sim consegui pegar aqui um consumo de amperagem. Eu desliguei a chavinha e liguei novamente. 1
1 ampere é muita coisa, nós vamos pular para 5 amperes. Bacana, já conseguimos regular o nosso osciloscópio. Desculpa o atraso aí, que é difícil fazer vídeo, então eu não vou refazer o vídeo, tá? Então vamos lá, pessoal. Neste lado da bobina, eu peguei essa imagem aqui. Vamos estabilizar o trigger. Vamos medir o tempo de queima. Está aqui o meu tempo de queima. 728 microsegundos. Ó, o T aqui de tempo, 728 microsegundos. E aqui está o residual da bobina. Bacana residual da bobina. O disparo está bacana também. E o consumo de amperagem deste lado está com 6 amperes, 6, 7 amperes, beleza? Vocês lembram que nós fizemos o teste da Kombi, deu aproximado isso daqui, né? Só que isso varia de veículo para veículo. Vocês vão ver quando eu colocar na outro lado da bobina. Esse aqui é um lado da bobina, vamos colocar no outro. Então tá aqui, ó, eu tenho aqui o carregamento da bobina. O módulo lá fechou o transistor lá dentro, ó, e carregou essa bobina. Carregou. Quando chega aqui, o módulo parou de enviar o pulso para a bobina. Quando ele para de enviar o pulso, aí sim é que acende a vela lá dentro. Ó. Aqui é o tempo em que ele carrega essa bobina. Ele está carregando ali, ó, mandando carga, carregando. Quando esse pulso para, a bobina dispara. E aqui, ó, é o quanto de voltagem que usou para fazer saltar ali do eletrodo até o aterramento da vela. Daqui até aqui é o tempo que a vela permaneceu acesa dentro do cilindro. Ela permaneceu acesa por 728,98 microsegundos, que é um tempo muito baixo para esse carro aqui. E depois mostrou o residual da bobina aqui, certo? E nós estamos vendo o consumo de amperagem da bobina também no nosso canal B, que está dando de 6,9 a 7 amperes. Eu vou mudar agora, vocês vão acompanhar aí, vou mudar a tela aqui, ó. Vamos colocar o videozinho na tela. Ih, pessoal, travou. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui e vou colocar do outro lado da bobina. A bobina tem dois lados, como eu expliquei no começo, eu só vou apenas inverter o fio do primário. Uma observação a ser feita, que quando a gente inverte o fio, a garra amperimétrica ela continua no mesmo lugar, ok? Então vamos lá? O que eu tenho aqui nessa imagem? Eu tenho praticamente o mesmo consumo aqui, ó, 7 amperes, e tenho um tempo de queima bem diferenciado. Ó, eu estava com 728, vamos ver para quanto foi? 728 contra 1,1 milissegundos. Então, um lado aqui, eu estou com um tempo de queima menor, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos desligar o veículo, vamos trocar a bobina e nós vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Deixa eu só ver se eu consigo habilitar novamente aqui a câmera. Se eu não conseguir, vocês aguardam um pouquinho. É coisa bem rápida, mas consegui. Habilitei novamente a câmera e vocês vão conseguir acompanhar aí o serviço, tá? Vamos lá. Opa! Não dá, né? Vou tirar uma bobina e colocar a outra. Vamos ligar o carro. Por sorte, como eu sei que é uma porcaria,
essa bobina da Citroën, eu tenho duas. Então nós vamos substituir rapidamente aqui, é muito rápido substituir essa bobina, né? Então vale a pena fazer na íntegra para vocês aí. Prontinho, tirei uma. Vamos colocar a outra. Essa outra aqui eu estou com um problema na chupetinha dela aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma chupetinha mais agradável. Não vai servir. Então, vai ter que ser essa mesma que tem para hoje. É bem rapidinho para colocar essas bobinas aqui, mas o que acontece? Como está quebradinho aqui, aí está dando um trabalhozinho maior. Mas vamos lá, vamos ver se deu certo. Vamos plugar novamente e vamos ver se deu certo, se não vai ficar pulando corrente onde está quebrando. Opa! Prontinho. Deixa eu só arrumar outra tela. Pronto. Vamos lá, pessoal. Pessoal, desculpa aí, tá dando um tilt na tela aqui no monitor. Eu vou tentar estabilizar o monitor. Vamos lá. Temos aqui a bobina que eu coloquei agora. Esse lado aqui estava ok, né? Ela aumentou um pouquinho mais aqui o nosso tempo aqui. Prestem atenção aí para vocês verem. Então eu tô aqui, ó. Olha o tempo aí. Aumentou um pouquinho, né? Espera aí que escapou. Muito insignificante. O consumo de amperagem aí, vocês estão vendo no momento. Eu tô com mau contato aqui que não está ajudando em nada no monitor. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mudar para o outro lado da bobina e vamos ver o que vai acontecer. Olha que interessante, pessoal. Eu permaneço com um tempo de queima menor. É isso que é interessante, nós confiarmos na nossa ferramenta, tá? A amperagem não bateu a mesma coisa dos dois lados da bobina. Então, se eu tivesse um defeito aqui de bobina, teria que alterar aqui o consumo de amperagem. E o consumo de amperagem não alterou. Então, o meu problema de encurtamento não está na bobina. Meu problema de encurtamento aqui pode ser uma vela, pode ser uma compressão, pode ser um cabo de vela,
mas o problema não está na bobina. Reparem para vocês verem aqui, ó, o residual estava perfeito, o meu consumo de amperagem está perfeito, troquei a bobina e continua o defeito no mesmo lugar. Por que continuou o defeito no mesmo lugar? Porque o defeito não era a bobina. Daqui a importância de vocês usarem a garra amperimétrica para fazer esse tipo de análise aqui, tá bom, pessoal? Não esqueçam, usem ela, que isso aqui vai ajudar vocês a afunilarem o defeito. O importante agora não é saber o defeito desse Citroën, ele está com, eu sei o defeito na verdade, né? Ele está com baixa compressão nesses cilindros, por isso que o tempo de queima está menor. Mas o defeito não era a bobina, então pegando pelo primário poderia me levar ao erro de trocar essa bobina. Nós temos que confiar na ferramenta. Se eu tenho um lado menor o tempo de queima e o consumo de amperagem dos dois lados está iguais, eu não tenho um problema de bobina. O meu problema está em outra parte que eu devo continuar a minha investigação, tá? Foi um vídeo interessante que nós pegamos um carro com defeito e mostramos na íntegra para você a troca e a não resolução do problema. Por isso que é importantíssimo vocês aí confiar no teste de vocês. Se a gente coloca a garra amperimétrica, nós conseguimos pegar esse tipo de imagem que nós pegamos aqui, que é afunilar o defeito e saber se o problema está ou não está na bobina do seu carro aí, tá? Nós devemos não somente analisar o consumo, mas devemos também analisar aqui, ó, o residual da bobina. Pode ver, o residual tá bacana, tanto deste lado como do outro lado da bobina, os dois residual está bacana. Não tenho aqui encurtamentos que é esporádico, ele está apenas mais curto um lado do tempo de queima. Por quê? Porque a compressão desse carro está baixa. E temos aqui, ó, o consumo de amperagem igual para os dois lados da bobina. Chegando à conclusão que eu não tenho um problema de bobina. O problema do carro aqui é outro. E poderia me induzir ao erro para me dizer que o problema estava na bobina e na verdade não está. Essa é a aula de hoje. Espero que tenha ajudado vocês a analisar a bobina do tipo régua deste veículo aqui, tá bom? Mais para frente nós vamos fazer outros vídeos para ver se nós conseguimos aí passar alguma coisa para vocês que ajudem vocês no dia a dia, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem com Deus. Dúvidas sobre esse teste, só chamar no Zap.